Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito emotiva e estou me segurando aqui. Esse é um momento muito especial, porque Mateus e agora meu pastor Mateus, daqui a pouco, né, Mateus? É alguém que eu vi crescer, alguém que a gente tem acompanhado. E é muito bonito o que Deus está fazendo na vida do Mateus. E hoje, poder compartilhar a palavra de Deus nesse momento tão especial da sua vida é um privilégio muito grande para mim. Obrigado, meu irmão. Gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 10. A palavra do Senhor diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê e de mim ouve, e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós te louvamos de todo o nosso coração nessa noite, por esse momento tão especial, Deus, tão especial para a nossa vida, para a vida da tua igreja, onde o Senhor continua levantando homens como instrumentos nas mãos do Redentor. E estamos aqui para louvar e engrandecer o teu nome pela vida do Mateus. E agora, Senhor, que abrimos a tua palavra, pedimos que o Senhor abra o nosso coração. Pedimos graça, pedimos a ação do teu Espírito nos convencendo, nos quebrantando. Enche-nos da tua presença santa, Senhor, e faça de mim apenas um instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus, meu Redentor. Amém. Na segunda metade da minha vida eu descobri a oração. Na verdade eu tive que descobrir. Nos momentos sombrios de 11 de setembro de 2001, o atentado, quando a cidade de Nova York estava afundada numa espécie de depressão coletiva, para minha família a coisa estava muito difícil. Minha esposa sofrendo com os efeitos colaterais de uma doença crônica, eu fui diagnosticado com câncer de tireoide. No meio de tudo isso, a minha esposa insistiu que eu fizesse algo que nunca tivéramos a autodisciplina para fazer com regularidade.
ela me pediu: ore comigo toda noite. Quem disse isso? Quem é o autor desse texto? Ninguém menos do que Tim Keller. Eu estou falando de um dos pastores mais conhecidos do mundo hoje. E ele não tem vergonha de colocar isso no seu livro sobre oração, e isso me chamou a atenção demais. Sabe por quê? Porque é mais fácil falar de oração do que orar. É mais fácil pregar um sermão eloquente sobre oração do que dobrar os joelhos. 12 anos se passaram, diz o Tim Keller, e ele continua orando com a sua esposa. E eu nunca me esqueço quando o pastor Waldson chegou em Itaperuna, e ele pregava várias vezes lá na quinta igreja, e um dia disse assim: Deus sabe nos colocar de joelhos aos pés da cruz de Cristo. Ele sabe fazer isso. E lá reconhecer as nossas fraquezas para experimentarmos o poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Ele sabe quebrar o nosso coração. Queridos, orar não é fácil, nem para pastor Mateus. É mais fácil gastar horas estudando teologia bíblica, vendo a conexão que existe de Gênesis a Apocalipse, do que orar, do que dobrar os joelhos. O famoso pastor Paul Walsh diz o seguinte, deixa eu projetar para vocês: levantar-me pela manhã às 5 horas e ajoelhar-me ao meio-dia tem sido uma labuta diária, pois a minha carne detesta a oração. Mas apesar disso, aprendi que devo aprender a descobrir aquilo que a minha carne detesta e fazer isso primeiro. E sabem mais, irmãos, a minha carne detesta mais a oração do que o estudo bíblico, porque o estudo bíblico pode servir em parte para a minha própria glória. As pessoas poderão elogiar-me por falar eloquentemente, mas vejam, eu posso saber mais do que os outros, eu posso falar melhor do que os outros. Se eu estudar bastante, eu posso falar até em conferências. Mas a oração não é assim. Se eu orar muito, ninguém vai saber da minha eloquência, ninguém me elogiará, pois aquele é o momento entre eu e Deus. Se eu orar muito, não serei compensado pelos homens, mas serei compensado por Deus. Por isso minha carne detesta mais oração do que tudo. É minha luta também, Mateus. Mas bendito seja Deus, como o pastor Waldson afirmou um dia, que Deus sabe dobrar os nossos joelhos e usa as circunstâncias mais estranhas desse mundo para fazer isso. Nós temos aqui, diante do texto que nós lemos e da igreja de Corinto, um retrato muito especial. Por um lado, um grande pastor, um teólogo, um plantador de igrejas, o grande missionário, o apóstolo Paulo. No outro lado, a complicadíssima igreja de Corinto, mas talvez a mais contemporânea, a igreja com a qual nós mais nos identificamos pelos problemas que eles viveram e como o apóstolo Paulo tratou esses problemas. Estamos diante de um pastor maduro que não procura chamar atenção para si, contando a sua grande experiência, uma experiência extraordinária. Mas veja bem, ele só contou porque eles duvidavam do seu apostolado, porque chamavam Paulo de fraco. Ele demorou 14 anos para contar essa experiência. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons espirituais, Paulo não negou isso, mas era uma igreja infantil, uma igreja cheia de criancice, dividida em 4 grupos. Eu sou de Paulo, eu sou do eloquente Apolo, eu sou de Pedro, e tinha um grupo que era o pior de todos. Eu sou de Cristo, que ainda existe no nosso meio. É aquele grupo que não aceita ser pastoreado por ninguém. Obrigado, irmão. Com vários problemas imorais. Existia nessa igreja um homem que tinha relação sexual com a sua madrasta e ninguém fazia nada, porque aqui nós somos a comunidade do amor. O apóstolo Paulo usa palavras duras, mas cirúrgicas para tratar desse problema. Ele diz assim: entrega esse homem a Satanás. Quando chega no primeiro
Quando chega lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai falar sobre o amor. Ele diz: o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Os irmãos não conseguiam resolver os problemas internos e levava para fora do contexto da igreja. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? E diante dessa provocação dos irmãos da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo fala então dessa experiência extraordinária que ele viveu. Ele diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Ele vai agora usar na terceira pessoa. Conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, que ele foi arrebatado até o terceiro céu e lá viu coisas especiais, ouvi palavras inefáveis. Não é que Deus disse assim para Paulo: ó, não conta nada para ninguém. Não, é que não existem palavras para expressar o que ele viu. E diante dessa experiência maravilhosa, por que não dizer gloriosa, Satanás já estava de plantão esperando o apóstolo Paulo para colocá-lo um espinho na carne. Assim como naquele dia que Jesus transfigurou diante dos seus discípulos, quando ele desce da montanha, já tinha um endemoniado esperando. Diz o texto bíblico: e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Qual a finalidade? A fim de que não me exalte, não se ensoberbecer. Vale a pena parar um pouquinho aqui. Assim como nós, o apóstolo Paulo também tinha problemas com a soberba. Joel Bick diz o seguinte: os pastores podem desenvolver duas atitudes paralisantes em relação ao ministério: o orgulho ou o pessimismo. O orgulho procura destronar Deus e entronizar a si mesmo. Indo um pouquinho mais, andando um pouquinho mais para trás na história, Agostinho dizia o seguinte, não o Agostinho Carrara, mas o Agostinho lá da cidade de Hipona. Ele dizia o seguinte: para o veneno letal do orgulho, é um outro veneno que precisa para resolver. Eu não sei se você sabe disso, mas quando você é picado por uma cobra, é com o veneno da cobra que é feita a vacina. Lutero dizia que ele tinha mais medo do ego dele do que da perseguição do Papa. C.S. Lewis, alguém mais do nosso tempo, disse que o orgulho é a galinha sobre o qual os outros pecados são chocados. A Bíblia Sagrada diz: Deus resiste ao soberbo. Não é à toa que o rei Davi, o grande rei Davi, orava: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, e então serei livre de tão grande transgressão. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. A palavra espinho aqui pode ser traduzida por uma estaca, ou um anzol, ou também uma lasca de madeira. Existe uma discussão na história da igreja sobre o que é esse espinho, mas isso não importa. O que importa é que era algo contínuo e que machucava o apóstolo Paulo. Era uma espécie de bullying, todo dia, causando dor no grande apóstolo. E a palavra esbofetear aqui, Mateus, não é aquele soco no estômago, mas é uma espécie de tapa na nuca, aquele tapa que você dá com a mão assim, não assim, mas assim, para humilhar o sujeito. Eu estudei no grupo, não sei quem conhece, só quem morou na roça sabe o que é grupo. Grupo é aquela escolinha de roça que estuda da primeira à quarta série, tem um quadro só, e a professora dividia o quadro em 4 pedaços. Fica todo mundo, uma bagunça só. Um dia o filho do fazendeiro passou lá em Mimosa, lá na minha casa, e falou assim: você não quer ir assistir uma Olimpíada? Ah, fala, claro que eu quero. Quando eu cheguei lá na Olimpíada, e tinha uma roda de capoeira, e aquele menino da roça chega, vê aquela roda de capoeira, ele fica paralisado. Aí tinha um rapaz lá que chamava Mandioquinha. O Mandioquinha, quando eu estava lá concentrado assistindo aquela roda de capoeira, ele ia na minha nuca e dava um tapa.
Eu mudava de posição, ele ia atrás de mim e dava um tapa. O ódio no coração, aquilo me machucando, me atrapalhando, curtir aquele momento. Um dia eu cresci, voltei lá em Mimoso. O mandioquinha não cresceu. Eu olhei para ele e falei assim: é só descer a mão que eu esmago esse cara. Graças a Deus, Deus trabalhou meu coração. Aqui, irmãos, era algo que machucava o apóstolo todo dia. Perseguição, não sabemos o que é, mas era algo que fez o apóstolo se colocar de joelhos diante de Deus. Mensageiro de Satanás, sim. Mas nas palavras do grande pregador Sproul, a mão invisível de Deus também estava agindo ali. Porque jamais Satanás queria fazer de Paulo um homem humilde. Ele queria machucar o apóstolo. Mas a mão poderosa de Deus estava trabalhando junto, colocando o apóstolo Paulo ali numa total dependência de Deus. Havia uma intenção satânica, quem sabe desanimar o apóstolo, mas havia também uma intenção do Redentor, que é aperfeiçoar o apóstolo Paulo, manter Paulo humilde na dependência de Deus. É por isso que Lutero diz que o diabo é como um cachorro amarrado e só faz o que Deus permite que ele faça. Nem sempre nós compreendemos esse agir de Deus, não é verdade? Instrumento de Satanás, mas para manter Paulo humilde. Primeira vez que eu li o texto de 1 Reis, capítulo 22, eu parei. 1 Reis 22 é aquele texto do profeta Micaías. Naquela reunião no andar de cima, se você puder abrir a sua Bíblia aí, 1 Reis 22, versículo 20 e 22. Diz assim: perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira, o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Quando eu li isso, eu falei: meu Deus, um espírito se coloca diante de ti e fala: eu vou enganar, e o Senhor fala: vai. Sabe por que eu estou trazendo isso aqui, irmãos? Porque em vários momentos da nossa vida nós tentamos domesticar Deus, colocar Deus numa caixinha de sapato e dizer: isso aqui é o limite do Senhor. Um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para esbofetear o apóstolo Paulo, mas com um propósito divino, a fim de que ele não se exalte. Então ele ora, versículo 8: por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. O espinho levou Paulo a orar, assim como as doenças, assim como o Covid tem levado muita gente a orar nesse tempo. Assim como quebrou o Tim Keller e colocou ele orando com a sua esposa todos os dias. E Paulo faz aqui um pedido sincero, legal, honesto e que não tem pecado nenhum. Afasta de mim, Senhor. Quantas vezes no momento de dor você pediu a Deus: Senhor, está doendo demais? Quando eu peguei o chikungunya, eu falei: meu Deus, que dor terrível. Meu corpo vai desmanchar. Não é praticamente natural do ser humano buscar ao Senhor nesse tempo? E qual foi a resposta do Senhor para o apóstolo que estava sofrendo? Então ele me disse: a minha graça te basta. Eu não vou tirar. É curioso, irmãos, como nós às vezes assimilamos a graça de Deus como as bênçãos do Senhor, ou como uma espécie de adicional de Deus. Deixa eu dar um exemplo. O filho passou na faculdade, nós falamos assim: é a graça do Senhor. É a graça do Senhor operando, mas calma um pouquinho. Um dia Jesus estava pregando, desceram com um homem
E Jesus olha para aquele homem e diz assim: os teus pecados estão perdoados. O pessoal começou a questionar. E aí Jesus diz assim: então agora levanta e anda. Quando que a graça de Deus operou nesse caso? Se ele fosse embora para casa sem andar, a graça de Deus estava agindo na vida dele? Claro que sim. A cura foi o adicional de Deus, mas a graça é dizer: os teus pecados estão perdoados. Davi, quando pecou e pediu a Deus perdão, Deus disse: está perdoado. Mas Deus disse para ele: Davi, a criança vai morrer. Deus não deu o adicional, porque nem sempre Deus dá o adicional. Para mim, Calvino foi muito cirúrgico, trabalhando esse texto, explicando de maneira específica a graça aqui, quando ele diz assim: o termo graça não tem o mesmo sentido que em outras partes, a saber, o favor de Deus. Porém é usado por metonímia, que é uma figura de linguagem que atribui uma coisa a outra, um outro nome, referindo-se ao auxílio do Espírito Santo que nos vem do favor imerecido de Deus. Preste atenção. Essa graça deve ser suficiente para as pessoas piedosas, porque ela é uma fortaleza segura, invencível, e sempre nos guarda de fracassarmos. É presença que ele está falando aqui. Deixa eu ilustrar isso aqui de maneira bem simples. Um dia um pai falou assim com o filho: meu filho, se você desobedecer, você vai dormir no porão de casa. E como um bom filho desobediente, o que ele fez? Desobedeceu. O pai então disse: porão. Lá para meia-noite o pai foi visitar o filho. Chega lá, o menino estava com os olhos cheios de água, chorando. E aí o filho correu para o pai e diz assim: pai, me perdoe, deixa eu dormir lá em cima, deixa eu voltar para minha cama quentinha, lençol limpinho. O pai disse: não, mas eu vou fazer algo por você. O pai foi lá e pegou o travesseiro dele, o lençol dele, e dormiu com o filho lá no porão. O que Jesus está dizendo para o apóstolo Paulo aqui é o seguinte: a minha presença é suficiente para você, Paulo. Eu sou o seu alimento, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão que te alimenta, eu sou a água viva. A minha presença te basta, eu estou com você. Meu querido irmão Mateus, é a presença de Jesus que faz toda a diferença nessa caminhada. O problema não é a presença de Satanás no mundo, irmãos, mas é a ausência de Cristo reinando em nossos corações muitas vezes. Dr. Heber Campos fala que o grande problema não é ter Satanás ao redor da nossa casa, mas é Cristo reinando dentro dela. E o Jesus está dizendo aqui para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Eu não vou remover o espinho, mas eu estou com você. A cultura cristã tem um belíssimo livro chamado Crendice de Crente. Leia esse livro. E nesse livro ele faz uma afirmação muito interessante que diz assim: tem coisas na nossa vida que Deus não vai mudar, Ele vai usar para trabalhar o nosso caráter. Quando eu era solteiro, eu tinha uma mágoa da minha irmã. Eu calço 46, irmãos, e eu tenho ciúme do meu chinelo até hoje. Deus está trabalhando no meu coração ainda. Já melhorei muito. Mas eu chegava do trabalho e a minha irmã estava calçada com o meu chinelo. Eu gostava de chegar do trabalho e achar o meu chinelo ali, grandão, mas não tem problema, e ficar com o chinelo caminhando em casa. Casei e pensei assim: resolveu o problema. O problema era minha irmã. O que aconteceu? A minha esposa vivia com o meu chinelo. Um dia eu cheguei em casa, a senhora que trabalhava lá em casa, calçada com o meu chinelo. Um dia o namorado da minha enteada foi lá em casa almoçar com a gente, e a minha esposa teve coragem de entregar o meu chinelo para ele. Eu pensei: tem alguma coisa de Deus nisso aqui. Isso aqui não pode ser só algo assim, de implicância minha. Deus está trabalhando aqui no meu coração.
O Senhor usa muitas coisas para trabalhar o nosso caráter. E presta atenção, Mateus e os demais irmãos que estão aqui nessa noite, Ele não mede esforços para trabalhar na nossa vida. Quando Romanos 8 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é nos conformar à imagem do seu Filho. Muito mais preocupado com o nosso bem-estar, diz Nicodemos, Deus está preocupado com a nossa transformação, o trabalhar do nosso caráter. Imagina o grande apóstolo, o grande missionário, um espinho na sua carne. Jonas Madureira diz assim: por que Deus não remove o espinho? Porque sem o espinho não seremos aperfeiçoados a ponto de nos tornarmos aquilo que Ele quer que sejamos. A graça não tolera o orgulho e a vaidade em nosso coração, por isso Ele envia o espinho para nos conscientizar da nossa condição humilhada. O espinho na carne é o meio pelo qual a graça coloca de joelhos o homem que em oculto deseja colocar Deus de joelhos. Eu achei isso aqui cirúrgico demais, irmãos. Por que Ele não remove? Porque Ele usa para quebrar o nosso coração. Por isso o texto continua, versículo 9: então Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que isso significa? Que aquilo que Ele não vai mudar, Ele vai dar condições para conviver. Jesus não mudou as circunstâncias, mas transformou o apóstolo Paulo, de tal maneira que ele diz agora que está alegre com o sofrimento. Eu não posso afirmar com uma Bíblia aberta que Deus vai resolver todos os seus problemas, que vai dar tudo certo, porque na ótica humana dá certo a resolver todos os problemas. Quem sabe Ele quer usar os espinhos para nos transformar, para nos colocar de joelhos, como diz o pastor Waldson, onde o poder de Deus é aperfeiçoado em nossas vidas. É por isso que alguém um dia disse para Deus: não tire os fardos, me dê ombros mais fortes. Porque às vezes Deus não vai tirar os fardos, Ele vai fortalecer a nossa musculatura. Ano passado eu li um livro chamado Quem Cuida de Quem Cuida, do reverendo Vadislau Gomes. Eu gosto de ler todo ano um livro sobre ministério pastoral, e eu achei fantástico esse livro. A razão de estarmos aqui depois de salvos, olha isso, Mateus, é aprender a ser, para ser o que Deus quer que sejamos. Ele está construindo o nosso caráter de maneira que nem Adão e Eva tiveram, mesmo antes de pecar. Estamos sendo filhos, estamos sendo edificados filhos, irmãos e servos por adoção. Não podemos ser como meninos que apreciam a escola e até mesmo alguma informação, mas gostariam que as provas e os testes fossem abolidos. Estamos em treinamento do caráter para saber enfrentar todas as coisas segundo o poder que habita em nós. Quando eu estudava, eu não via a hora de faltar um professor para ir embora para casa. Hoje faz tanta falta. Versículo 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então o que sou forte. Isso aqui não é masoquismo não, irmãos. Isso aqui é alguém que entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa quando reconhecemos as nossas fraquezas. Isso aqui é alguém que foi trabalhado pelo Espírito de Deus. Isso aqui é alguém que foi quebrantado e entendeu o propósito de Deus para a vida. Entendeu que Deus não usa homem orgulhoso, arrogante, mas que Deus quer usar homens quebrantados.
quero fazer algumas aplicações para nós. A graça de Deus é suficiente. Ele já deu Jesus. Ele viveu a vida que você não consegue viver, morreu a nossa morte, ressuscitou. E antes da sua ascensão ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Repito para você, Mateus, em especial: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Num certo sentido, o melhor de Deus já veio, e Ele está com o seu povo todos os dias. Precisamos descansar nessa verdade. A segunda aplicação que eu queria fazer, irmãos, é cuidado com esse cristianismo triunfalista tão divulgado em nossos dias. E como presbiteriano eu posso falar, porque amo a IPB, que está presente no nosso meio também. Dependendo do contexto, se você falar que está triste, alguém para de olhar para você como um homem de Deus. Pastor, você é triste? Passamos por momentos de tristeza, sim, de dor, sim, de desânimo, sim. Eu gosto demais quando Jesus está lá no Getsemane, antes de ir para a cruz, e ele em agonia orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Aí ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. O Criador de todas as coisas estava dizendo isso. O Redentor estava dizendo: a minha alma está triste até a morte. Esse cristianismo triunfalista que você não pode falar, nem orar a Deus, tira Deus, está machucando Deus. Esse cristianismo triunfalista que está sendo confrontado nesse tempo de pandemia, onde até os cultos de cura estão fechados. Eu fico preocupado às vezes, irmãos, quando alguém afirma assim: Deus quer isso. Sim, já deu tudo certo, como se a palavra tivesse poder para essas coisas. Deus não tirou o espinho do apóstolo Paulo, e era falta de fé, irmãos. Será que o apóstolo não tinha fé? Não era falta de fé, mas muita fé para dizer: eu me alegro. Eu me alegro porque é a tua boa mão que está fazendo isso comigo. Aquilo que Ele não muda, Ele dá graça para conviver. Isso é certeza. Terceira aplicação. Mais uma vez eu apelo aqui para o reverendo Vadislau. Falar dessas coisas para pastores parece ser como ensinar missa ao bispo, não é? Entretanto, quem cuida de quem cuida? Em primeiro lugar, Deus, não é? Pois Deus quer que entendamos algo que é de suprema importância para a nossa transformação. Ele é bom. Preste atenção como ele complementa. E por favor, não diga que você já sabe disso, de maneira que convém saber. Não é à toa que Pedro diz assim: se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Pastor Hernandes, comentando esse texto, diz assim: a palavra grega provar traz a ideia de provar uma comida. Devemos saborear a bondade de Deus da mesma maneira que desejamos ardentemente o leite genuíno da palavra. Todos os dias, conhecendo esse Deus, confiando que esse Deus é bom, experimentando dessa bondade de Deus, na certeza de como termina o Salmo 23: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Com espinhos da providência divina, mas confiantes que é da boa mão de Deus que vem.
Deus prefere usar um pregador sofrido do que um orador arrogante, cheio de si. Se Ele tiver que fazer isso na sua vida, meu irmão Mateus, Ele vai fazer. Não tenho dúvida disso. Deus sabe me quebrar, irmãos. Por isso eu termino dizendo que, mais uma vez, o ouvido mais próximo da minha boca não é da sogra do Mateus, é o meu. Não sou humilde na essência, até porque só existe um que é humilde de coração. Todos os dias eu preciso desse trabalhar de Deus na minha vida. E como eu sei que Deus conhece o meu coração, não tem como esconder dele. Eu tributo a Ele toda a glória nesse dia e por toda a eternidade. Amém. Vamos lá. Se você pudesse colocar de pé, vamos falar com Deus. Deus bendito, nós só estamos de pé nessa noite, Senhor, porque o Senhor é um Deus gracioso, porque um dia o seu Filho foi moído na cruz do Calvário por nós. Não tenho condições morais, espirituais, Senhor, para falar por mim mesmo, e ninguém tem, mas confiamos exclusivamente no sangue que foi vertido na cruz. Confiamos exclusivamente, Senhor, no sacrifício redentor. E por isso anunciamos que há reconciliação contigo através dele. Deus, eu quero te louvar nessa noite, porque o Senhor é um Deus presente, porque o Senhor não nos abandona, mesmo nesse tempo de pandemia, de tanta dificuldade, o Senhor está com o seu povo. Que a tua graça nos basta. Abre os nossos olhos para entender aquilo que o Senhor não vai mudar nas circunstâncias da nossa vida, mas está usando para transformar o nosso caráter. Use de maneira especial, Senhor, a vida do Mateus. Que ele continue sendo um instrumento nas mãos do Redentor. Continue, Senhor, abençoando o teu povo. Enche-nos da tua presença santa e faz resplandecer sobre nós o teu rosto. Somos totalmente dependentes de ti. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença. E mais uma vez nós oramos: guarda-nos da soberba, Senhor, que ela não nos domine. Em nome de Cristo, o humilde Cordeiro. Amém.